Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado O Sainete. Publicado no ano de 1875. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. O sainete. Um dos problemas que mais preocupavam a Rua do Ouvidor entre as da Quitanda e Gonçalves Dias, das 2 às 4 horas da tarde, era a profunda e súbita melancolia do Dr. Maciel. O Dr. Maciel tinha apenas 25 anos, idade em que geralmente se compreende melhor o cântico dos cânticos do que as lamentações de Jeremias. Sua índole mesma era mais propensa ao riso dos frívolos do que ao pesadume dos filósofos. Pode-se afirmar que ele preferia um dueto da Grândoques a um teorema geométrico, e os domingos do Prado Fluminense aos domingos da Escola da Glória. De onde vinha, pois, a melancolia que tanto preocupava a Rua do Ouvidor? Pode o leitor coçar o nariz à procura da explicação, ou a leitora não precisa desse recurso para adivinhar que o Dr. Maciel ama, que uma oceta do Deus alado o feriu mesmo no centro do coração. O que a leitora não pode adivinhar, sem que eu lhe diga, é que o jovem médico ama a viúva Seixas, cuja maravilhosa beleza levava após si os olhos dos mais consumados pintalegretes. O Dr. Maciel gostava de a ver como todos os outros, amou-a desde certa noite e certo baile, em que ela, andando a passear pelo seu braço, perguntou-lhe de repente com a mais deliciosa languidez do mundo: Doutor, por que razão não quer honrar a minha casa? Estou visível todas as quintas-feiras para a turba-multa, os sábados pertencem aos amigos. Vá lá aos sábados. Maciel prometeu que iria no primeiro sábado, e foi. Pulava-lhe o coração ao subir as escadas. A viúva estava só. Venho cedo, disse ele, logo depois dos primeiros cumprimentos. Vem tarde demais para minha natural ansiedade, respondeu ela sorrindo. O que se passou na alma de Maciel excede a todas as conjecturas. Num só minuto pôde ele ver juntas todas as maravilhas da terra e do céu, todas concentradas naquela elegante e suntuosa sala cuja dona, a Calipso daquele Telêmaco, tinha cravados nele um par de olhos, não negros, não azuis, não castanhos, mas dessa rara cor, que os homens atribuem à mais duradoura felicidade do coração, à esperança. Eram verdes, de um verde igual ao das folhas novas, e de uma expressão ora indolente, ora vivaz, arma de 2 gumes, que ela sabia manejar como poucas. E, não obstante aquele introito, o Dr. Maciel andava triste, abatido, desconsolado. A razão era que a viúva, depois de tão amáveis preliminares, não cuidou mais das condições em que seria celebrado um tratado conjugal. No fim de 5 ou 6 sábados, cujas horas eram polidamente bocejadas a duo, a viúva adoeceu semanalmente naquele dia, e o jovem médico teve de contentar-se com a turba-multa das quintas-feiras. A quinta-feira em que nos achamos é de endoenças. Não era dia próprio de recepção. Contudo, Maciel dirigiu-se a Botafogo, a fim de pôr em execução um projeto, que ele ingenuamente supunha ser fruto do mais profundo maquiavelismo, mas que eu, na minha fidelidade de historiador, devo confessar que não passava de verdadeira infantilidade. Notara ele os sentimentos religiosos da viúva, e imaginou que, indo fazer-lhe naquele dia a declaração verbal do seu amor, por meio de invocações pias, alcançaria facilmente o prêmio de seus trabalhos.
A viúva achava-se no toucador. Acabará de vestir-se, e de pé, calçando as luvas, em frente do espelho, sorria para si mesma, como satisfeita da toilette. Não ia passear, como se poderia supor, e ia visitar as igrejas. Queria alcançar por sedução a misericórdia divina. Era boa devota aquela senhora de 26 anos, que frequentava as festas religiosas, comia peixe durante toda a quaresma, acreditava alguma coisa em Deus, pouco no diabo e nada no inferno. Não acreditando no inferno, não tinha onde meter o diabo, venceu a dificuldade, agasalhando-o no coração. O demo assim alojado fora algum tempo o nosso melancólico Maciel. A religião da viúva era mais elegante que outra coisa. Quando ela se confessava era sempre com algum padre moço, e em compensação só se tratava com médico velho. Nunca escondeu do médico o mais íntimo defluxo, nem revelou ao padre o mais insignificante pecado. O doutor Maciel, disse ela lendo o cartão que a criada lhe entregou. Não o posso receber, vou sair. Espera, continuou depois de relancear os olhos para o espelho, mandam entrar para aqui. A ordem foi cumprida, ou alguns minutos depois fazia Maciel a sua entrada no toucador da viúva. Recebo no santuário, disse ela sorrindo logo que ele assomou à porta, prova de que o senhor pertence ao número dos verdadeiros fiéis. Oh! Não é da minha fidelidade que eu duvido, é. E recebo-o de pé. Vou sair, vou visitar as igrejas. Sei, conheço os seus sentimentos de verdadeira religião, disse Maciel com a voz a tremer-lhe, vim até com receio de não a encontrar. Mas vim, era preciso que viesse, e neste dia, sobretudo. A viúva recolheu a basinha de um sorriso que indiscretamente ia traindo o seu pensamento, e perguntou friamente ao médico que horas eram. Quase 8. Sua luva está calçada, falta só abotoá-la. É o tempo necessário para lhe dizer, neste dia tão solene, que eu sinto. Está abotoada. Quase 8, não. Não há tempo de sobra, é preciso ir a 7 igrejas. Quer fazer o favor de acompanhar-me até o carro? Maciel tinha espírito em quantidade suficiente para não perdê-lo todo com a paixão. Calou-se, e respondeu à viúva com um gesto de assentimento. Saíram do toucador e desceram ambos silenciosos. No trajeto planeou Maciel dizer-lhe uma só palavra, mas que contivesse todo o seu coração. Era difícil, o lacaio, que abrirá a portinhola do coupé, ali estava como um emissário do seu mau destino. Quer que o leve até a cidade? Perguntou a viúva. Obrigado, respondeu Maciel. O lacaio fechou a portinhola e correu a tomar o seu lugar. Foi nesse rápido instante que o médico, inclinando o rosto, disse à viúva: Eulália. Os cavalos começaram a andar, o resto da frase perdeu-se para a viúva e para nós. Eulália sorriu da familiaridade e perdoou-lhe. Reclinou-se molemente nos coxins do veículo e começou um monólogo que só acabou à porta de São Francisco de Paula. Pobre rapaz, dizia ela consigo, vê-se que morre por mim. Não desgostei dele a princípio. Mas tenho eu culpa de que sejam maricas? Agora sobretudo, com aquele ar de moleza e abatimento, e não é nada, e é uma alma de cera. Parece que vinha disposto a ser mais atrevido, mas a alma faltou-lhe com a voz, e ficou apenas com as boas intenções. Eulália. Não foi mal este começo. Para um coração daqueles.
Mas qual? Celegenino Yeux. Esta é a glosa mais resumida que posso dar do monólogo da viúva. O coupé estacionou na Praça da Constituição. O Eulália, seguida do lacaio, encaminhou-se para a igreja de São Francisco de Paula. Ali, depositou a imagem de Maciel nas escadas, e atravessou o adro toda entregue ao dever religioso e aos cuidados de seu magnífico vestido preto. A visita foi curta, era preciso ir a 7 igrejas, fazendo a pé todo o trajeto de uma para outra. A viúva saiu sem preocupar-se mais com o jovem médico, e dirigindo-se para a Igreja da Cruz. Na cruz achamos uma personagem nova, ou antes duas, o desembargador Araújo e sua sobrinha, Dona Fernanda Valadares, viúva de um deputado deste nome, que faleceram um ano antes. Não se sabe se da hepatite que os médicos lhe acharam, se de um discurso que proferiu na discussão do orçamento. As duas viúvas eram amigas, seguiram juntas na visitação das igrejas. Fernanda não tinha tantas acomodações com o céu, como a viúva Seixas, mas a sua piedade estava sujeita, como todas as coisas, às vicissitudes do coração. Em vista do que, logo que saíram da última igreja, disse ela à amiga que no dia seguinte iria vê-la e pedir-lhe uma informação. Posso dar já, respondeu Eulália. Vá embora, desembargador, eu levo Fernanda no meu carro. No carro, disse Fernanda. Preciso de uma informação importante. Sabes que estou um pouco apaixonada? Sim. É verdade. Eu disse um pouco, mas devia dizer muito. O doutor Maciel. O doutor Maciel? Interrompeu vivamente Eulália. Que pensas dele? A viúva Seixas levantou os ombros e riu com um ar de tamanha piedade, que a amiga corou. Não te parece bonito? Perguntou Fernanda. Não é feio. O que mais me seduz nele é o seu ar triste, um certo abatimento que me faz crer que padece. Sabes de alguma coisa a seu respeito? Ele dá-se muito contigo, tenho-o visto lá em tua casa. Sabes se haverá alguma paixão? Pode ser. Oh! Conta-me tudo. Eulália não contou nada, e disse que nada sabia. Concordou, entretanto, que o jovem médico talvez andasse enamorado, porque realmente não parecia gozar boa saúde. O amor, disse ela, era uma espécie de pletora, o casamento, uma sangria sacramental. Fernanda precisava sangrar-se do mesmo modo que Maciel. Sobretudo nada de remédios caseiros, concluiu ela, nada de olhares e suspiros, que são paliativos destinados menos a minorar que a entreter a doença. O melhor boticário é o padre. Fernanda tirou a conversa deste terreno farmacêutico e cirúrgico para subi-la às regiões do eterno azul. Sua voz era doce e comovida, o coração pulsava-lhe com força, e Eulália, ao ouvir os méritos que a amiga achava em Maciel, não pôde reprimir esta observação. Não há nada como ver as coisas com amor. Quem suporia nunca o Maciel que me estás pintando? Na minha opinião não passa de um bom rapaz, e ainda assim. Mas um bom rapaz é alguma coisa neste mundo? Pode ser que eu me engane, Eulália, replicou a viúva do deputado, mas creio que há ali uma alma nobre, elevada e pura. Suponhamos que não. Que importa? O coração empresta as qualidades que deseja. A viúva Seixas não teve tempo de examinar a teoria de Fernanda. O carro chegará à rua de Santo Amaro, onde esta morava.
Despediram-se, e Eulália seguiu para Botafogo. Parece que ama deveras, pensou Eulália logo que ficou só. Coitada! Um moleirão. Eram 9 horas da noite quando a viúva Seixas entrou em casa. 2 criadas, camareiras, foram com ela para o toucador, onde a bela viúva se despiu, dali passou ao banho, e enfiou depois um roupão e dirigiu-se para o quarto de dormir. Levaram-lhe uma taça de chocolate, que ela saboreou lentamente, tranquilamente, voluptuosamente, saboreou-a e saboreou-se também a si própria, contemplando, da poltrona em que estava, a sua bela imagem no espelho fronteiro. Esgotada a taça, recebeu de uma criada o seu livro de orações, e foi dali a um oratório, diante do qual com devoção se ajoelhou e rezou. Voltando ao quarto, despiu-se, meteu-se no leito, e pediu-lhe que lhe cerrasse as cortinas, feito o que, murmurou alegremente. Ora o Maciel. E dormiu. A noite foi muito menos tranquila para o nosso apaixonado Maciel, que, logo depois das palavras proferidas à portinhola do carro, ficará furioso contra si mesmo. Tinha razão em parte, a familiaridade do tratamento dado à viúva precisava de mais detida explicação. Não era, porém, a razão que lhe fazia ver claro, nele exerciam maior ação os nervos que o cérebro. Nem sempre o depois de uma noite procelosa, traz a manhã serena claridade. A do dia seguinte foi tétrica. Maciel gastou-a toda na loja do Bernardo, a fumar em ambos os sentidos, o natural e o figurado, a olhar sem ver as damas que passavam, estranho à palavra dos amigos, aos boatos políticos, às anedotas de ocasião. Fechei a porta para sempre, dizia ele com amargura. Pelas 4 horas da tarde, apareceu-lhe um alívio, debaixo da forma de um colega seu, que lhe propôs ir clinicar em Carangola, de onde receberá cartas muito animadoras. Maciel aceitou com ambas as mãos o oferecimento. Carangola nunca entrará no itinerário de suas ambições, é até possível que naquele momento ele não pudesse dizer a situação exata da localidade. Mas aceitou Carangola, como aceitaria a coroa de Inglaterra ou as pérolas todas de Ceilão. Há muito tempo, disse ele ao colega, que eu sentia necessidade de ir viver em Carangola. Carangola exerceu sempre em mim uma atração irresistível. Não podes imaginar como eu, já na academia, me sentia arrastado para Carangola. Quando partimos? Não sei, dentro de 3 semanas, talvez. Maciel achou que era muito, e propôs o prazo máximo de 8 dias. Não foi aceito, ou não teve remédio senão curvar-se às 3 semanas prováveis. Quando ficou só, respirou. Bem, disse ele. Irei esquecer e ser esquecido. No sábado houve 2 aleluias, uma na cristandade, outra em casa de Maciel, aonde chegou uma cartinha perfumada da viúva Seixas contendo estas simples palavras. Creio que hoje não terei a enxaqueca do costume, e espero que venha tomar uma xícara de chá comigo. A leitura desta carta produziu na alma do jovem médico uma glória in excelsis Deo. Era o seu perdão, ou era talvez mais do que isso. Maciel releu meia dúzia de vezes aquelas poucas linhas, nem é fora de propósito crer que chegou a beijá-las. Ora, é de saber que na véspera, sexta-feira, às 11 horas da manhã, receberá Eulália uma carta de Fernanda, e que às 2 horas foi a própria Fernanda à casa de Eulália. A carta e a pessoa tratavam do mesmo assunto com a expansão natural em situações daquelas. Tem-se visto muita vez guardar um segredo do coração, mas é raríssimo que, uma vez revelado,
deixe de o ser até a saciedade. Fernanda escreveu e disse tudo o que sentia, por sua linguagem, apaixonada e viva, era uma torrente de afeto, tão volumosa que chegou talvez a alagar, a molhar pelo menos, o coração de Eulália. Esta ouviu-a a princípio com interesse, depois com indiferença, afinal com irritação. Mas que queres tu que eu te faça? Perguntou no fim de uma hora de confidência. Nada, respondeu Fernanda. Uma só coisa, em que me animes. Ou te auxilie. Fernanda respondeu com um aperto de mão tão significativo, que a viúva Seixas compreendeu facilmente a impressão que lhe causará. No sábado enviou a carta acima transcrita. Maciel recebeu-a como vimos, e à noite, à hora habitual, estava à porta de Eulália. A viúva não estava só. Havia umas 4 senhoras e uns 3 cavalheiros, visitas habituais das quintas-feiras. Maciel entrou na sala um pouco acanhado e comovido. Que expressão léria no rosto de Eulália! Não tardou sabê-lo, a viúva recebeu-o com o seu melhor sorriso, o menos faceiro e intencional, o mais espontâneo e sincero, um sorriso que Maciel, se fosse poeta, compararia a um íris de bonança, rimado com esperança ou bem-aventurança. A noite correu deliciosa, um pouco de música, muita conversa, muito espírito, um chá familiar, alguns olhares animadores, e um aperto de mão significativo no fim. Com estes elementos era difícil não ter os melhores sonhos do mundo. Teve-os Maciel, e o domingo da ressurreição também o foi para ele. Na seguinte semana viram-se 3 vezes. Eulália parecia mudada, a solicitude e a graça com que lhe falava estavam longe da tal ou qual frieza e indiferença dos últimos tempos. Este novo aspecto da moça produziu os seus naturais efeitos. Sentiu-se outro jovem médico, reanimou-se, colheu confiança, fez-se homem. A terceira vez que a viu nessa semana foi em uma soirée. Acabaram de valsar e dirigiram-se para o terraço da casa, donde se via um magnífico panorama, capaz de fazer poeta o mais soez espírito do mundo. Ali foi fácil a declaração, inteira, cabal, expressiva do que sentia o namorado, ouviu-lhe Eulália com os olhos embebidos nele, visivelmente encantada com a palavra de Maciel. Poderei crer no que me diz? Perguntou ela. A resposta do jovem médico foi apertar-lhe muito a mão, e cravar nela uns olhos mais eloquentes que 2 catilinárias. A situação estava definida, a aliança feita. Bem o percebeu Fernanda, quando os viu regressar à sala. Seu rosto cobriu-se de um véu de tristeza, 10 minutos depois e o desembargador interrompia a partida de viste para acompanhar a sobrinha a Santo Amaro. A leitora espera de certo ver casados os 2 namorados e espaçada a viagem a Carangola até o fim do século. 15 dias depois da declaração, iniciou Maciel os passos necessários ao consórcio. Não tem número os corações que estalaram de inveja ao saber da preferência da viúva Seixas. Esta pela sua parte sentia-se mais orgulhosa do que se desposasse o primeiro dos heróis da terra. Donde veio este entusiasmo e que varinha mágica operou tamanha mudança no coração de Eulália? Leitora curiosa, a resposta está no título. Maciel pareceu insosso, enquanto lhe faltou o sainete de outra paixão. A viúva descobriu-lhe os méritos com os olhos de Fernanda, e bastou vê-lo preferido para que ela o preferisse. Se me miras, me miram, era a divisa de um célebre relógio de sol. Maciel podia invertê-la, se me miram, me miras, e mostraria conhecer o coração humano, o feminino, pelo menos. Fim.
Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários, pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!